Patrícia Simone do Prado é pedagoga e escritora. Investiga o fundamentalismo religioso no Islã como mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O Religare de hoje fala sobre religião, identidade e diferença. Olá, Patrícia. Seja bem-vinda ao Religare. Hoje vamos falar sobre religião, identidade e diferença. Vamos dar atenção ao tema da Patrícia, que é uma pesquisa sobre o mundo islâmico. Nós vamos falar também sobre o livro lançado por ela, que fala sobre a importância de reconhecer a diferença. Obrigado, Patrícia, por ter aceito o nosso convite. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página você pode rever o Religare, acessar o blog e também nos encontrar nas redes sociais. Patrícia, a sua pesquisa sobre a questão do Islã, o seu livro sobre a questão do respeito à diferença, a sua trajetória evangélica, especialista, agora mestranda em ciências da religião. Tudo isso, como é que você tem uma palavra para dizer sobre toda essa sua trajetória, esse seu interesse? Onde tudo começa? Pois é, tudo começa, né? Essa é a pergunta que sempre me fazem. Por que você estuda o Islã, uma vez que você é evangélica e tudo? E eu acredito que esse desejo, ele surgiu pelas pesquisas mesmo que eu fiz. Antes de ir para a pedagogia, eu fiz a teologia, e na teologia havia uma disciplina de religiões comparadas. Então, naquele momento, eu tive contato com outras religiões. E aquilo despertou interesse em mim. Quando eu fui para a pedagogia, eu quis estudar a questão dos campos de refugiados, como se dá a educação no campos de refugiados. Só que é uma pesquisa enorme, impossível de se fazer. E quando eu fui para a especialização, eu tentei levar isso. E aí surgiu o campo no Sudão, que é em Darfur especificamente, e lá acontece uma guerra civil. E a minha pergunta era, o que acontece? Ele é religioso ou é algo civil mesmo? E aí surge o Islã, porque ali há um confronto entre cristãos e muçulmanos. E eu já sempre gostei muito da religião islâmica, tive muita curiosidade e aquilo acendeu novamente esse desejo. Então é esse o caminho. Sobre o Islã, que chamou a atenção para você, né, sua atenção em algum momento dessa sua pesquisa, nós vemos hoje que há uma movimentação muito intensa nesse campo. Né? Um dos temas, né, que aparece quando o Islã é o assunto é a questão do fundamentalismo islâmico. Que papel desempenha o fundamentalismo no Islã hoje? O fundamentalismo é uma tendência que surge no meio protestante, né, com uma reação contra a teologia liberal. Nós até usamos esse termo fundamentalismo no Islã até de uma forma errônea, mas nós optamos pela questão midiática mesmo. Hoje você se ouve falar em fundamentalismo e leva ao Islã. Eu vejo que é uma reação que pode ocorrer em várias religiões, não somente nela. E o que me leva a perguntar o que acontece ali é justamente essa imagem que hoje a mídia traz com relação à religião, que eu acho que pode vir a contribuir ainda mais para esse radicalismo. Porque uma coisa é o fundamentalismo e uma coisa é um fundamentalismo que leva a um radicalismo. Então nós temos ali dois tipos de violência. Uma violência que é simbólica, que pode vir a não trazer um radicalismo, uma violência física, e aquele que pode vir trazer uma violência física. Sim. Quando a gente fala em fundamentalismo, você associou também agora o termo radicalismo. Nós falamos que de expressões conservadoras no interno da tradição. Já nem vamos falar apenas do Islã, porque isso pode passar, passa em tantas outras tradições, como você bem esclareceu.
O fundamentalismo ele tem algumas características que demarcam bem o que seja, e uma delas é esse fechar para dentro da sua própria crença. Então, eu creio num livro e eu creio que aquele livro não pode ser contextualizado, ele tem que ser lido dentro do contexto em que foi escrito e aplicado nos dias de hoje sem uma contextualização. E aí você tem um problema muito grande dentro do tempo que nós vivemos hoje, um tempo moderno, onde que a diversidade é grande, onde a circulação de pessoas também, e aí você tem a circulação de culturas e como se manter firme a esses preceitos religiosos, dogmáticos, uma vez que você precisa contextualizar para essa geração que chega, para essa geração que está aí e que traz uma outra visão. Aí então a gente já começou a abordar o tema, né? Identidade, diferença. Esse movimento é um movimento pró-identidade. Sim, eu vejo. Né? A nossa pesquisa que estamos desenvolvendo ali no programa de pós-graduação, ela ainda está no começo. Nós estamos ainda averiguando o que seja identidade, porque é um termo também amplo, você pode ter esse significado dentro da psicologia, dentro da sociologia, e aí você precisa fazer uma escolha de qual olhar eu vou fazer a minha análise. Nesse momento, a gente pensa em fazer a análise sociológica. Então, dentro da análise sociológica, é uma forma de resguardar a cultura. Até o momento, é isso que nós temos percebido. Sim. Você já comentou sobre isso. Sua pesquisa é sobre o Islã, mas essa tendência você observa em outras tradições. Sim. Qual é a possibilidade de manter identidade numa tradição nesse âmbito do diálogo entre tradições religiosas, culturais, manter a identidade, guardar a identidade, mas ao mesmo tempo abrir-se para o reconhecimento da diferença, para o valor da diferença? É um exercício que você se propõe a fazer. E eu acredito que nós investimos muito pouco nessa conscientização através da educação. Você começa a ver esse fechar dentro das próprias escolas. Trazendo novamente a questão do Islã, você pega o que acontece hoje na França, onde um país laico, que é separado do Estado da religião, mas impõe leis que mais parecem leis regidas por dogmas, onde uma menina não pode ir com o seu véu, onde o menino não pode ir com o seu quipá, onde o outro não pode ir com o seu crucifixo, porque vai ser visto como proselitismo. E no Brasil não é diferente isso. Eu ouço relatos de colegas que ensinam ensino religioso nas escolas e que dificuldade é inserir a cultura afro nas discussões. Muitos pais não permitem que os seus filhos fiquem na sala para ouvir sobre cultura africana. Então, eu acredito que esse movimento de se abrir e não perder a sua identidade, ele vai começar a acontecer a partir do momento em que se ensine que não precisa ter medo do outro. Ou seja, esse tema é muito interessante. Esse processo de fechamento, ele acontece inclusive do lado que não é religioso. Você trouxe o exemplo da França, que é conhecido. Então, há uma censura ao religioso, não é? Esse laicismo, como temos tratado esse fenômeno com esse termo, é uma dificuldade de reconhecer a diferença, não é? Que é a presença do elemento religioso na sociedade. O que mais me estranha é quando você fala que isso também aqui no Brasil. Sim. Não é? Você vê o laicismo também avançando aqui, uma resistência ao conhecimento da diferença, por exemplo? Pois é. No Brasil, é interessante porque você não vê o Estado fazendo esse papel. Tanto é que se você for numa escola, não deveria ter símbolos religiosos, porque a escola é laica e você vê símbolos religiosos. Então, há uma tolerância nisso. É claro que alguns símbolos vão ser mais bem aceitos do que outros, mas você vê. Então, você não vê a participação do Estado, como na França, por exemplo, onde há uma lei em que se proíbe. Mas você vê, por outro lado, os profissionais fazendo esse discurso, que eu vejo que é mais perigoso, porque é um discurso fechado dentro de uma sala de aula,
em que não se há controle, porque quando é a questão do Estado, o Estado fala, a sociedade está participando como um todo. Então, ela tem como se levantar e dizer... Debater. Agora, quando isso vai para a educação e ele acontece dentro de sala de aula, aí é mais perigoso, porque você não tem o controle daquilo, você não sabe como está sendo lidado. E o que eu percebo, e aí volto a dizer, pela fala de colegas que trabalham, é essa dificuldade em lidar com a questão religiosa, com a diversidade religiosa. Sim, que é um ponto importante. Você poderia dizer assim, nesse debate, quem é que se destaca? Algum autor, alguma corrente de pensamento tem se destacado no debate sobre esse assunto, da identidade, da diferença, da educação para a diferença e do respeito às identidades? Como é isso? Nós temos, como eu lhe disse, a pesquisa está no começo, nós temos buscado autores. Então, nós temos lido muita questão da identidade com Stuart Hall, Giddens, e nós estamos ainda pontuando esses lugares. Mas eu, particularmente, gosto muito do olhar da sociologia. Eu acho que é um olhar de fora que consegue visualizar isso, e aí eu pego a questão da coesão social em Durkheim e pego também Levinas, para ajudar a como eu faço, então, essa entrada nesse universo tão diverso sem agredir o outro, que é aí quando Levinas propõe a ética da alteridade. Então... Muito bem. Vou chamar o intervalo porque a gente vai continuar conversando sobre esse tema no segundo bloco. Identidade e diferença. Qual o caminho para a construção de um diálogo interreligioso na contemporaneidade? Estamos falando desse desafio no Religário de hoje. Converso com Patrícia Prado. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já.